E connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Catarina Martins Betancourt, que é diretora do Secretariado Português, e Paulo Aido, que é jornalista nesta instituição. E como em cada semana falamos de notícias relacionadas com a vida da Igreja, a perseguição aos cristãos, a liberdade religiosa, para mostrar e falar de comunidades que são mais perseguidas e discriminadas, como acontece, infelizmente, em África. Continente que se tem revelado cada vez com casos de perseguição aos cristãos, nomeadamente por grupos terroristas, como é o caso dos Camarões. Présentement, la région de l'extrême nord où nous nous trouvons est, on peut dire, la principale région touchée par les conflits avec la secte Boko Haram. Dû au fait que le BH nous a détournés, ils étaient à la paroisse et fait de nombreux dégâts au niveau de la famille, c'est-à-dire brûler les milles et ramasser les bêtes telles que les moutons, les bœufs, car ils dérangeaient tellement chaque soir le coup de feu par ceci, ça nous brutalisait. Et Boko Haram n'a plus un objectif politique. On a l'impression que c'est la terreur inutile, sans but. Une sorte de refuge en fuyant les villages, les localités affectées par les conflits avec Boko Haram. Aider les populations, ne serait-ce que dans l'accompagnement, à ne pas tomber dans la misère. Nous avons besoin d'une pastorale d'accompagnement pour les élèves qui ont rompu les études à des niveaux pas acceptables. Et de un, ils étaient avec nous, tels que nous étions dispersés, ils ne nous laissaient pas, ils continuaient à venir avec nous, ils nous donnaient certains de conseils, ils nous organisaient des prières, ils faisaient tout pour nous aider dans nos vies chrétiennes, pour continuer la vie chrétienne. O continente africano, marcado pelo terrorismo jihadista, como vimos nesta história dos Camarões, mas que infelizmente poderíamos alargar a outros países, por exemplo, Moçambique, em Cabo Delgado. Em comum, Paulo Aido, ao facto de os cristãos serem um dos seus alvos principais. É verdade, Paulo, e eu gostaria de lembrar que este terrorismo de inspiração jihadista é de facto uma realidade cada vez mais comum em África, envolvendo países como os Camarões, que nós vimos agora nesta peça, mas também, entre outros, o Níger, a Nigéria, a República Democrática do Congo, o Mali, o Burkina Faso e agora também, e como referiste, o Moçambique. São grupos terroristas que, aliás, como a Fundação AIS denunciou no último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi divulgado em abril, são grupos terroristas que apoiam, que aspiram mesmo à criação de califados regidos pelo Islão mais radical e que atuam com a maior violência, não poupando nada nem ninguém, e a Igreja, os cristãos têm estado, digamos, na mira destes grupos. Estamos a falar em grupos como, por exemplo, o Boko Haram, mas também a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Al-Shabaab, que são organizações de facto temíveis, com redes de recrutamento e de financiamento, conseguindo controlar vastas regiões já deste enorme continente. E o que se passa em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é um exemplo disso. O que começou por ser considerado como a atuação de grupos de malfeitores, cresceu, passou já fronteiras e ameaça já uma vasta região. E o balanço é de facto terrível, e importa recordá-lo, mais de 2.500 mortos e mais de 750 mil deslocados apenas em Cabo Delgado, em Moçambique. E no meio de toda esta tragédia, há uma outra tragédia que eu gostaria agora de salientar e que a Fundação AIS, aliás, já noticiou, que é o rapto de centenas de jovens em Moçambique pelos terroristas. São rapazes e raparigas, eles, para serem transformados, digamos assim, em crianças-soldado, em novos atacantes, e elas vão ser depois violentadas e para serem forçadas a casar com os próprios terroristas. São centenas, como um sacerdote contou à Fundação AIS. Ou seja,
há centenas de famílias, de pais, de mães, que choram pelos seus filhos, foram levados pelos terroristas em Moçambique, que ninguém sabe deles, onde estão, o que fazem, o que lhes aconteceu. Estamos a falar claramente em vidas desfeitas. É de facto uma verdadeira tragédia que nos devia mobilizar a todos. Sobretudo num país que conhecemos bem, um país irmão e que não podemos ficar indiferentes, não podemos esquecer a situação que aí permanece de conflito. Exatamente. Aliás, esta igreja em Moçambique, que está a ser alvo destes ataques terroristas, é uma igreja que reza como nós em português também, não é? Portanto, há aqui um laço, digamos, histórico, uma cumplicidade que vem da própria língua que, de facto, tem de nos mobilizar. Uhum. E outro país que também vive tempos difíceis é Cuba. As visitas dos Papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco permitiram melhorar as relações entre Santa Sé e Havana, mas há ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito à liberdade religiosa neste país. Hola, soy Diana, de Cuba. Para la mirada de muchos, nuestro país es un paraíso caribeño, con una historia romántica. Pero la realidad es muy diferente. La vida no es fácil. A pesar de toda esta belleza y alegría, es común que la gente caiga en depresión. Muchos pierden la esperanza por algo mejor. Pero gracias a tus regalos de fe, hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo. Crecí leyendo la Biblia del Niño, de ayuda a la iglesia necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado vivir nuestra fe católica podía ser a expensas comida, familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles, y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños, cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. Dile a tus seres queridos que les quieres dar un regalo de fe en lugar de algo material. Ellos sabrán que están iluminando la vida de muchos, porque con su generosidad estarán llevándoles a Jesucristo. Cuba, um país fechado, onde as pessoas vivem com dificuldades económicas por causa do embargo imposto pelos Estados Unidos, mas onde, Catarina Martins Bittencourt, os cristãos também se queixam, de alguma forma, de falta de liberdade religiosa. É isso mesmo, e de facto as visitas que os Papas têm feito, fizeram a Cuba, ajudaram muito de facto a desanuviar este ambiente tenso, mas ainda há um caminho longo de facto a percorrer para uma aceitação total, sem desconfianças, desta comunidade cristã nesta vida pública de Cuba. Portanto, a jovem que nós vimos no filme, a catequista Diana, fala exatamente disso. Ela fala de como continua a ser desafiante para um católico assumir na plenitude a sua fé e não ser prejudicado por isso. Ela refere ainda também que há memória dos tempos em que viver abertamente a fé poderia resultar, por exemplo, na perda de emprego, na perda de comida da família ou até da própria casa. Portanto, mas é também ao mesmo tempo, é extraordinário constatar que apesar de viverem assim num ambiente fechado, a comunidade cristã não tem só sobrevivido, como também tem a juntar, a agregar jovens ainda na vida da igreja. Portanto, esta catequista Diana fala de facto com entusiasmo no seu trabalho junto às crianças e na importância deste apoio que recebe da Fundação AIS, e eu gostaria de facto aqui sublinhar esse aspecto. Portanto, Cuba é mais um dos países que é muito importante para a Fundação AIS, e a Bíblia para as crianças que esta catequista Diana fala neste filme é apenas um dos exemplos dos apoios que a Fundação AIS dá a Cuba, neste caso através desta distribuição de literatura religiosa e de apoio para a catequese. Mas fazemos muito mais, por exemplo, apoiamos as congregações religiosas, apoiamos os sacerdotes, apoiamos os catequistas, portanto a Fundação AIS
apoia diversos projetos pastorais na ilha de Cuba, procurando, no fundo, o nosso objetivo é auxiliar a Igreja Católica a continuar a cumprir a sua difícil missão neste país. Para mostrar que não é, de facto, um caminho fácil, lembro que foi só em 2019 que abriu ao culto a primeira Igreja Católica construída em Cuba, depois da Revolução Castrista de 1959. De facto, é um sinal desta abertura. De Cuba chegam-nos muitos pedidos de ajuda, não só das comunidades cristãs, mas também das dioceses, das congregações religiosas, precisam de apoio para poderem sobreviver neste país. E, portanto, ajudá-los é de facto ajudar a construir este futuro da Igreja em Cuba, e deixo aqui uma vez mais este apelo também a todos os que nos estão a ver neste momento, que nos ajudem a continuarmos a ajudar estes nossos irmãos na fé em Cuba. E, de facto, o tomarmos conhecimento do que se passa no terreno, das circunstâncias em que vivem as várias comunidades e a ausência de liberdade em muitas delas, há de ser o primeiro passo para não permanecermos indiferentes e para que possamos ajudar também essas comunidades. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia. Voltaremos de hoje a 8 dias para informarmos sobre a liberdade religiosa no mundo e, sobretudo, a falta dela. Muito obrigado. Até lá. Obrigada.